Oi, gente, tudo bem? Vamos ler um pouquinho de Bíblia. Sabia que a Bíblia é o livro mais vendido e o livro mais importante também para nossas vidas espirituais. O livro ao qual nós vamos conhecer a Deus, né? Às vezes nós achamos que nós não temos dono, mas nós temos dono sim, né? Eu vou ler aqui Gênesis, como eu disse que eu só vou ler algumas coisas e falar algumas coisinhas, tá bom? Que no livro de Gênesis, no capítulo 1, que diz assim, ó: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde, manhã, e no dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão, céu, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminária na expansão do céu para haver separação entre o dia e a noite, seja eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e seja para iluminar na expansão do céu, e seja luminares na expansão do céu para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra, né? Para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre as faces da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produzia conforme a sua espécie, e todas as aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e depois os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde a manhã do dia quinto, e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie,
e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a dominar, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda ave que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, servos para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do dia sexto. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Tudo foi feito pelo Senhor. Aqui diz, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E Deus foi falando, né? E ele, tudo que ele fazia, ele via que era bom, que era bom, que era bom. Oh, glória, coisa maravilhosa, né? Então, na minha vida e na tua vida, né? Que haja as bênçãos do Senhor, que multiplique, né? E que nós possamos entender que nós temos que estar na direção de Deus, né? E que Ele venha determinar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.